Cheguei com mais um clássico da literatura. E como é Natal, eu não poderia deixar de falar de um dos maiores clássicos da literatura universal, que nunca fica fora de moda e que vai permanecer na nossa memória e na memória das gerações futuras. Este livro é Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Charles Dickens foi muito famoso na sua época. Ele era jornalista, por isso ele fez da sua obra um verdadeiro documento histórico. Ele era um autor humanista, ou seja, ele acreditava na redenção do homem, que o homem poderia cultivar virtudes e ser cada vez melhor. Por isso ele retratou, além da sociedade, a alma humana, o espírito da época. Nós estamos falando de um período entre 1760 a 1870. Esse período foi que Dickens nasceu. Então ele nasceu exatamente no auge da Revolução Industrial. Então todo o período da vida do autor, desde que ele era um bebezinho até quando ele morreu, nós estamos tendo esse palco, esse momento histórico no mundo. Então ele refletiu tudo isso na sua obra. É um retrato vivo, é como se ele tivesse tirado uma foto do tempo. Então ele conseguiu registrar todo esse impacto da Revolução Industrial, do modernismo, do nascimento do capitalismo, ou seja, as pessoas, elas tiveram que se mudar do campo para a cidade para trabalhar nas fábricas. Foi uma transição que ocorreu entre o feudalismo para o capitalismo, ou seja, a sociedade estava se tornando moderna porque estavam sendo inventadas as máquinas industriais e com ela foram inventados muitos outros equipamentos que permitiu o avanço da ciência, da medicina moderna, permitiu o avanço de outros estudos. Nós estamos falando de um tempo de Freud e Jung. Nós estamos falando de um tempo que nasceu a psicanálise. Só que nessa época as pessoas estavam se mudando do campo para a cidade. Só que elas estavam trabalhando num serviço que praticamente era um trabalho escravo nas fábricas. Então nós estamos falando de algo que vem antes da reforma trabalhista, antes de trabalhar 8 horas, antes da carteira de trabalho, e pensando que também nessas fábricas trabalhavam mulheres e crianças. Então, o capitalismo nasceu de uma exploração, foi uma riqueza que veio de um trabalho quase escravo. E essas pessoas que se mudavam do campo para a cidade iam se aglomerando em pequenas taperas. E isso deu início às favelas. E nós não estamos falando só da Inglaterra do século XIX, porque essas favelas, porque a industrialização, porque o período industrial, a Revolução Industrial se espalhou pelo mundo. Então, por isso que hoje nós temos as favelas no mundo, pelo início do capitalismo. Foi assim que começou. Então, no século XIX, começou em Londres e se espalhou por todas as cidades europeias, essa estrutura. E com essa estrutura veio também outras formas de pensar. Então mudou os valores. Se mudou os valores, mudou a filosofia. Então esse é o espírito nascente da modernidade. E que espírito é esse? O espírito interesseiro, individualista, com obsessão de ganhar cada vez mais dinheiro. E isso gerou um processo lento e gradual da desvalorização da vida. Por quê? Porque a vida é o nosso tempo, não é? Cada minuto que passa do nosso tempo é o nosso período de vida. Time is money. Tempo é dinheiro. Foi aí que nasceu essa ideia. É a dinâmica da modernização, que ao mesmo tempo, quando chega as máquinas, quando chega a modernidade, quando chega a tecnologia da época, chega também uma ampliação de horizontes, uma ampliação do pensamento humano, até onde o homem é capaz de ir, até onde a ciência é capaz de ir, até onde o homem pode inventar. Veio o navio a vapor, as viagens, as descobertas territoriais, veio as armas de guerra, pesquisas científicas, psicanálise, medicina moderna. Nós estamos falando da era vitoriana. Sim, Dickens é um escritor vitoriano. Só porque essa época, esse frenesi de contabilizar cada minuto da nossa vida também vai gerar trevas, vai gerar sofrimento emocional.
vai gerar o inverno da alma. É uma sensação de vazio. O autor revela o poder nas mãos de poucos. É uma pequena parcela da sociedade, dos industriais, uma pequena ponta do capitalismo. Então nós temos os grandes industriais, os banqueiros, os donos de mercado, aqueles que vendem os produtos das manufaturas, os investidores que compram para revender, produtos como milho, tecelagem, que investem na bolsa de valores. Esses pequenos capitalistas, eles têm o poder na mão, e esse poder está na mão de poucos. E essa riqueza gerou a superioridade, gerou a arrogância. Então, eles eram homens que tinham acesso à informação, à escola, os jornais, eles sabiam ler, eles sabiam escrever, eles sabiam negociar, enquanto a maior parcela da população era analfabeta. E para trabalhar, eles precisavam fazer um trabalho quase escravo para sobreviver. Era isso que gerava riqueza na Revolução Industrial, o trabalho praticamente escravo. Temos a superioridade e a arrogância. Junto com a arrogância, vem a ignorância. Então, eles não eram tão inteligentes, superiores e informados quanto eles pensavam que era, não é? Então, nós estamos falando do século XIX, onde imperava o espírito científico, prático, didático, metódico, onde só é verdadeiro o que eu posso provar, analisar, medir, dados, gráficos, tabelas, resultados, etc, etc, etc. Mas e os sentimentos? Os sentimentos eu não consigo medir, não é? A amizade, o amor, os laços de família. É por isso que as raízes da sociedade começam a ser destruídas. Esqueça o passado com as suas misérias e se torne um novo homem. Parece papo de coach, não é mesmo? Pobre não pode ter isso ou aquilo, não seja pobre, enriqueça e vença na vida. Parece tão atual, não é? Pois é. O autor era cristão e a partir dessa história, ele nos mostra que praticar o mal, as injustiças, a impiedade, a exploração pode sim ser medido, porque enriquecer a qualquer custo não é uma boa ideia. A ganância nunca foi uma virtude boa. Praticar as más ações tem um peso maior do que o peso do ouro. Essas más ações, elas pesam o coração, elas pesam a alma. É o mito de Anubis, o dono da balança. É aquele que, quando o morto fazia a passagem, ele pesava o coração do morto na balança. De um lado, o coração, de outro, uma pena. E se o coração pesasse muito mais do que a pena, o espírito ia para o purgatório, para expiação das suas más obras. É isso que Dickens mostra num conto de Natal, que nem todo o peso do ouro do mundo vale o peso do coração. E apesar da sujeira, da bagunça do mundo, ainda há a possibilidade da nobreza do coração humano. Nosso protagonista é o senhor Ebenezer Scrooge, Ebenezer de Benesses, abençoado, abençoador. O nome Scrooge é uma combinação de espremer, apertar com a palavra gouge, enganar, roubar. Ele é um investidor muito rico, mas avarento, sovina, mesquinho, ganancioso, invejoso, rabugento, solitário e infeliz. Scrooge deu origem ao termo efeito Scrooge na psicanálise. E o que é esse efeito Scrooge? É quando uma pessoa entra em EQM, um estado de quase morte, e a partir desse contato com a mortalidade, esse choque de que tudo acaba, de que tudo tem um fim, de que ninguém é eterno, a pessoa muda a personalidade. Na véspera de Natal, o Ebenezer Scrooge recebe a visita de seu sócio, morto há mais de 7 anos. Quem é você?
Pergunte quem eu fui. Quem é você? Em vida fui seu sócio, Jacob Marley. O espírito do sócio vem avisar que ele receberá a visita de mais 3 espíritos. É por isso que esse livro é dividido em 4 partes. Cada parte do livro é a reflexão que um desses espíritos traz. Esse livro é um livro que vai falar sobre a alma humana, e é por isso que esses espíritos são os espíritos do passado, do presente e do futuro. Cada personagem nesse livro importa, porque esses personagens são muito complexos. Eles são dotados de lemas sociais e morais. Você sabia que o Natal era proibido em Londres? Ele chegou a ser vetado em toda a Inglaterra, mas ele só retornou com esse caráter nostálgico, porque a rainha Vitória era uma rainha cristã. E essa permissão só chegou com essa história de Charles Dickens, e o Natal se espalhou por todo o velho mundo, chegando até nós. Então não era comum festejar o Natal todos os anos. Isso se deve a Charles Dickens com o Conto de Natal. Scrooge é um exemplo clássico, é um símbolo mundial e atemporal do espírito natalino. Na vertente psicológica, é um estado de natureza do ser. Natureza mesquinha versus natureza ressentida. Scrooge é mesquinho porque ele não consegue confiar no mundo e nem acreditar na bondade das pessoas. E quem faz a primeira psicoterapia dele é o espírito do passado. Quem é você? Eu sou o fantasma de natais passados, do seu passado. Falo de sua regeneração. Se se trata de regeneração, vamos continuar? Vem. Esse espírito leva ele de volta no tempo, desde a infância, e ajuda ele a ressignificar todo o passado. Isso porque o homem que é mesquinho, ele não é mesquinho só em dinheiro, mas mesquinho em tudo na vida, principalmente em doar e receber amor. Se ele não recebe cuidado, ele não sabe como cuidar. É o equilíbrio perfeito entre dar e receber. Mas aqui, quando o espírito do passado ressignifica tudo que ele passou desde a infância, ele percebe que ele recebeu muito, mas muitas vezes o coração dele estava fechado em não receber. Então, o amor que as pessoas deram para ele, ele simplesmente fechou a porta do coração, não deixou que entrasse. Eu disse Feliz Natal, tio. Bobagem. O Natal? Uma bobagem, tio? Com certeza o senhor não pensa assim. Penso. O que é o Natal? É época de comprar coisas inúteis, para as quais não se tem dinheiro. Para se tornar um ano mais velho e nem um pouco mais rico. Se fosse como eu quero, todo idiota que fica dizendo Feliz Natal seria assado junto com o peru e enterrado com uma estaca de azevinho no coração. Ora, tio. Sobrinho, celebre o Natal à sua maneira que eu celebro a minha. A sua? Mas o senhor não celebra. Pois então me deixe em paz. Não ganha nada celebrando, jamais ganhou. Aqui Scrooge maltrata o sobrinho. Ele disse que o Natal é uma bobeira, que o Natal é consumista, é capitalista, que o ano termina e as pessoas, elas ficam um ano mais velhas e nem por isso mais ricas. É a mesma ideia de time is money. É um idiota que envelheceu mais um ano e perdeu o tempo porque não enriqueceu. É basicamente isso. Daí, nós temos um questionamento filosófico. Afinal de contas, qual é o valor do tempo? Qual é realmente a verdadeira riqueza da vida? Quando o espírito do sócio dele, Marley, aparece, o Marley diz o seguinte: Negócios! O meu negócio era a humanidade. O bem-estar comum era o meu negócio. Caridade, piedade, indulgência e benevolência era o meu negócio. Os atos do meu negócio eram apenas uma gota d'água no oceano imenso dos meus negócios. Sim,
Eu sinto muito, Marley. Posso fazer algo por você? Por mim? Não. É tarde demais. Mas eu vim por sua causa, Ebenezer. É mesmo? Sempre foi um bom amigo. Tudo era meus negócios, então nós temos uma crítica à filantropia, não temos? Temos. Então aqui Dickens expõe que a filantropia é apenas uma manipulação, é um marketing para a empresa. É uma manipulação emocional, é uma caridade em troca de fama, de reconhecimento. Isso é uma jogada de marketing para atrair mais consumidores, porque aquele dinheiro supostamente vai todo para a caridade, mas na verdade está aumentando sim os lucros e as vendas, porque apenas uma pequena parcela daquele dinheiro vai para a caridade. E quando vai, de fato, e quando vai, ainda em troca de reconhecimento e fama. Tudo era meus negócios, inclusive a caridade, a tolerância, a misericórdia, a benevolência. Ou seja, era fachada, era um jogo de interesses. Quem dá com a mão, esconde com a outra, não é? É um versículo bíblico, é um versículo cristão. Este menino disse que o senhor deseja comprar este peru. É isso mesmo. Aqui está a sua meia coroa pelo serviço bem feito. Obrigado. Ótimo, menino. E agora aqui está o endereço e o dinheiro pelo peru. Leve esta bela ave para Bob Cratchit, em Camden. As instruções estão no papel. Vá imediatamente. Sim, senhor. Você dirá somente que quem mandou foi um amigo. O peru deve chegar lá para a ceia de Natal. Chegará, senhor. É por isso que o Scrooge, quando ele vai comprar um peru e ele vai doar esse peru para aquela família, ele pede para fazer uma doação anônima. O espírito de Marley, ele arrasta um cofre pesado nas correntes. Eu carrego a corrente que forjei em vida. Eu a fiz elo por elo, centímetro por centímetro. Será que ela lhe parece estranha? Ou você sabe o peso e o comprimento da corrente que você está usando? Ela era tão completa, pesada e comprida como a minha há 7 anos na véspera do Natal. Você é até aperfeiçoado desde então numa corrente impressionante. Não vejo a corrente. A minha era invisível até o dia da minha morte. Como será a sua? É por isso que ele vem avisar o sócio de que não praticar a caridade, do que fazer o mal, nos aprisiona. São as virtudes que nos libertam. Fazer o bem nos faz ficar mais leves, faz o coração ficar mais leve. Quando nós somos misericordiosos com alguém, nós entendemos que, na verdade, somos nós que precisamos de misericórdia, somos nós que precisamos de redenção. Por quê? Porque a vida aqui na Terra é uma vida passageira e nós estamos aqui para expiação dos nossos erros. Então aqui, sim, o autor está tocando no tópico da reencarnação. Lembrando que nesse período, até mesmo a Igreja Católica aceitava a reencarnação, que foi retirado do sistema religioso. Mas aqui também nós temos um cristão, porque esse é um livro cristão, porque era um país cristão. E nós estamos falando de uma igreja anglicana. Em miúdos, a vida na Terra é para a expiação das nossas almas. Quando fazemos o bem, nós estamos retirando um peso de nós. Ora, eu preciso me vestir, há muito por fazer e eu não quero perder tempo. Eu me sinto leve como uma pluma. Estou feliz como um anjo. Estou alegre como um colegial. Estou tonto como um bêbado. Um alegre Natal para todos e feliz Ano Novo para o mundo! É por isso que Ebenezer estava gritando, estou leve, porque ele fazendo bem, ele estava retirando aquelas correntes que estavam amarrando ele. É tão bonito ver a forma como a psicologia é retratada nesse livro.
Isso mesmo! Scrooge está fazendo uma análise com esses espíritos sobre sua própria existência. E quanto a você, já me mostrou o suficiente do passado. Vai embora! Não me assombre mais! A verdade vive. A verdade vive. A verdade vive. A verdade vive! Por mais que tentamos apagar as lembranças, borrar da mente, como se o passado não existisse, o nosso presente é o reflexo do nosso passado. E o nosso futuro é forjado pelas decisões que nós estamos tomando no presente. Porque os vícios, assim como as virtudes, se convergem. Não é o que está escrito na Bíblia cristã? Um abismo gera outro abismo. O que foi que eu fiz para ser abandonado desta maneira? O quê? Estou na presença do fantasma do Natal futuro, não é? Você vai me mostrar sombras de coisas que ainda não aconteceram, mas que irão acontecer no futuro. É isso. Eu o temo mais do que qualquer espectro. Muito bem. Mostre o caminho. A noite está terminando. O tempo é precioso. Essas ideias cristãs do autor são muito bonitas. Então, junto com toda a mesquinharia do Scrooge, veio também a solidão, o ressentimento, a infelicidade, a inveja daqueles que viviam diferente dele. Por isso é que ele está preso em correntes invisíveis, porque essas correntes, elas são correntes espirituais. Essa corrente também é a corrente do mundo, que premia a mesquinharia. Já ouviu falar em conta corrente? Não é à toa que se chama assim. Junte dinheiro, economize, fique cada vez mais rico. Sucesso é ter muito dinheiro na vida. Por que me mostra isto? Não é da minha conta. Eles não fazem parte da raça humana? Olha aqui, sob o meu manto. Olhe para eles. O que são? São as suas crianças. São as crianças de todos aqueles que caminham pelo mundo sem ser notados. Seus nomes são ignorância e necessidade. Cuidado com eles. Sobre as suas frontes está escrito destruição, fim. Eles apontam para a sua ruína e a de todos que negam a sua existência. Eles não têm abrigo nem recursos. Não existem asilos? Não existem prisões? Cubram-se. Não quero vê-los. Foi o que pensei. Estão escondidos. Mas vivem. Ah, eles vivem. Então ele recebe a visita do Espírito do Natal. E esse Espírito vai trazer a ele a mensagem da importância do Natal para o mundo, a importância dessa data. O Natal é uma festa familiar e uma criança machucada gera um adulto cheio de traumas. É por isso que essa data, ela muitas vezes
é um gatilho emocional para muitas pessoas. E muitas pessoas simplesmente não gostam do Natal por isso, não comemoram o Natal. Outras pessoas têm trauma religioso da infância, porque o Natal é muito atrativo para as crianças. O Natal é cheio de luz, o Natal tem presente, então toda a cidade está ornamentada, é muito lindo de se ver. E muitas vezes essas crianças, elas acham tudo muito bonito, mas elas não podem participar porque algumas religiões não permitem. E isso gera um trauma religioso. O quê? Não sou eu que estou falando, é a psicologia que diz. E esse é um livro com vertentes psicológicas. Eu só estou ensinando aqui, como professora. A sua escola. Eu me lembro. E é dia de Natal. Há um menino lá dentro, esquecido. O menino foi abandonado pelos amigos e pela família. Sua mãe está morta e seu pai se ressente dele. Por que o pai se ressente dele? Ela morreu de parto. O parto dele. Chore pelo menino. Se tiver lágrimas. Ele tem seus amigos, mesmo no dia de hoje. Os seus livros queridos. Mas nenhuma criança para conversar. Nenhuma pessoa viva. Vamos ver outro dia de Natal. Quando você era adolescente. Fan. Fan! Querido irmão. Vem buscá-lo, querido irmão. Vem levá-lo para casa. Para casa. Pra casa, pequena Fan? É. Casa para sempre. Nosso pai está muito mais gentil agora. Ele me falou tão carinhosamente uma noite que eu não tive receio de pedir mais uma vez que deixasse você voltar para casa. E ele concordou que você devia. E mandou buscá-lo com a carruagem. Então o Scrooge passou a infância num orfanato. Então nós temos aqui uma criança machucada. O Natal é um vínculo, é uma festa familiar. E esse trauma só se cura quando ele é ressignificado. E o Scrooge volta para a família. Então ele foi amado pela irmã. Ele tem uma memória que a irmã foi buscar ele no orfanato com toda alegria. A irmã acolheu ele. E nesse acolhimento, ele se lembra que, apesar da irmã dele não estar mais aqui em terra, ela deixou a continuação. Ela deixou um sobrinho que acaba de se casar. Pois bem, eu vim por 3 motivos. Primeiro, para pedir o seu perdão por aquilo que eu disse sobre o Natal. Aquilo foi bobagem, Fred. Foi mesmo? Eu não sabia, mas agora sei. Segundo, eu vim conhecer sua esposa. Aqui está ela. É uma mulher muito bonita. Obrigada. Eu estive apaixonado uma vez. Acredita? Claro. Mas eu não possuía nem a coragem nem o otimismo. Talvez nem a intensidade de sentimentos de vocês. Terceiro, se o convite para jantar de hoje ainda está de pé, eu aceito. É claro que está, tio. Viva! Eu tinha certeza que um dia... Então estava certo. Parece que tinha razão. Eu gostaria de jantar com vocês. O senhor é muito bem-vindo. Gosta de jogos, não gosta? Sim, eu realmente gosto muito. Costumam jogar a analogia? E aí que quando ele ressignifica, que ele volta para o vínculo familiar, ele acolhe, ele abraça o sobrinho e tem a chance de fazer diferente, porque o sobrinho é recém-casado, certamente ele terá netos, então ele terá uma vida longa familiar, então ele pode ainda resgatar algo. Então este é um livro com enorme profundidade psicológica e nós poderíamos ficar analisando essa obra por dias. Mas a lição que fica é que o espírito do Natal é um farol, por isso que redime. E é por isso também que essa data é uma das mais importantes do mundo. Porque apesar do Natal ser apenas uma noite, ele nos faz voltar para as nossas raízes. A nossa vida, a nossa existência é como uma árvore. Por mais que o tronco ele esteja firme e a copa da árvore esteja muito bonita, é impossível a árvore sobreviver se as raízes
não estiverem vivas, não estiverem bem cuidadas. E o vínculo familiar são as nossas raízes, foi de onde nós viemos. Nós éramos um bebezinho indefeso e alguém nos cuidou, alguém nos gerou, alguém nos alimentou. Então esse é o nosso vínculo familiar, as nossas raízes. Nessa noite, toda a humanidade freia a rotina agitada, freia a busca desenfreada pela sobrevivência do sistema capitalista. É hora de refletir sobre a vida, sobre o ano que passou, o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, o que deu certo na nossa vida, na nossa rotina, o que não deu certo, as brigas que nós tivemos, as altercações, as discussões que realmente não vale a pena, porque tudo é passageiro, porque as pessoas passam, porque a vida passa, porque nós estamos passando, porque é menos um ano de vida que nós estamos comemorando, na verdade, não é? Os caminhos do homem prenunciam certos finais. Eu aceito isso. Mas se esses caminhos forem modificados, os finais podem se alterar. Diga-me que é possível. Mostre-me isso. Então é época de reconciliação. Nesse dia, nós mesmos pesamos o nosso coração na balança. É nessa hora que, revendo tudo o que passou, nós podemos fazer novos planos no ano novo para ser uma pessoa cada vez melhor. Nós podemos fazer os ajustes, apertar os parafusos da nossa existência para que a nossa rota, para que o nosso caminho seja mais leve. O Scrooge era uma das pessoas que diziam: é um movimento capitalista, é hipocrisia, porque uma vez no ano estão todos ali reunidos, se reconciliando, e depois no próximo ano as pessoas vão cada um para o seu canto e fazendo cada uma a sua maldade. Mas o Natal é importante porque mesmo que seja um dia, apenas um dia no ano, esse dia é o bastante para parar e refletir. Que é um momento de reflexão. Se não tivesse o Natal, quando seria essa reflexão? Pelo menos um dia é importante marcar na agenda, não é não? Então Natal, mesmo tendo uma vida curta, é memória, é um lembrete, é uma reflexão. É o dia de parar o trabalho, de parar o cronograma, porque as nossas horas nesse mundo capitalista são horas cronometradas. Cada minuto do nosso tempo é dinheiro, é trabalho. É hora de abrir mão do individualismo capitalista. O Natal é cozinhar a receita da bisavó, que vem passando de geração em geração na tradição familiar. Muitos de nós são imigrantes e nós temos uma herança cultural que nós vemos guardando de várias gerações. Isso é muito bonito de cultivar. É arrumar a mesa junto, é cozinhar junto, é aproximar, é o convívio. É brincar, é sorrir, é contar caso, é o vínculo familiar. As referências culturais de um país começam na família, começa dentro da nossa casa. O Scrooge precisa sair dele mesmo, dos seus traumas emocionais, do papel de vítima. Ele começa a perceber que não era bem assim como ele achava, que não era bem assim como ele pensava, porque ele sentia de uma forma, porque ele fechou o coração dele para receber todo o amor que vinha. Ele só pensou naquelas situações ruins da vida dele, ele só pensou no abandono do pai, no ressentimento, porque o Scrooge, quando nasceu, a mãe dele morreu, né? Então ela morreu de parto e o pai dele ficou ressentido e abandonou ele. Só que no caminho dele, à volta dele, tinham muitas pessoas que amavam ele. O patrão bondoso, o amigo que trabalhava com ele no armazém, que acolheu o patrão, ensinou a trabalhar, a fazer dinheiro. Teve até uma noiva que ele ia se casar, que eles dois eram apaixonados desde a infância. Mas ela acabou simplesmente fechando o coração no individualismo e na busca desenfreada por dinheiro, na ganância. Ele queria fazer dinheiro para se casar, para ter uma família, mas no meio do caminho ela acabou se perdendo. E a ganância tomou conta da vida dele. E no fim, a ganância engoliu mais da metade da vida do Scrooge. E aí eu lhe pergunto,
Quanto tempo nós estamos tão atarefados, mas tão atarefados no trabalho, em ganhar, em manter a nossa vida, em pagar contas, em viver cada vez melhor, porque nós compramos um carro, nós queremos um carro cada vez melhor, nós compramos uma roupa, nós queremos uma roupa cada vez mais cara, e estamos perdendo a infância dos nossos filhos, estamos muitas vezes perdendo a velhice dos nossos pais, vendo nossos pais envelhecerem e eles não são para sempre. Então, o vínculo familiar é muito importante. Os nossos amigos, eles também passam. E haverá o dia que nós vamos estar bem velhinhos e todas as pessoas que nós amamos e que estavam à nossa volta poderão não estar mais ao nosso lado. Será que realmente time is money? Então Scrooge ele aprende isso quando ele sai dele mesmo, dos seus traumas emocionais, do papel de vítima. Ele assume o papel de protagonista da própria vida. Eu posso ser a diferença que eu quero ver no mundo. Essa diferença pode começar por mim. Eu não preciso esperar pelo outro, ou que o outro me trate bem, ou que o outro seja bom. Eu posso ser bom. Hoje, eu posso ser o primeiro elo de uma grande corrente de virtudes no mundo. Eu sou responsável por minha vida e eu posso transformar tudo que está à minha volta, tudo que está ao meu redor. Eu posso fazer do mundo um lugar mais bonito. E se cada um começar a fazer o que está à sua volta, dentro da sua família, dos seus amigos, vendo a dificuldade do próximo que está ali na esquina, todo o planeta Terra será sarado, porque é uma corrente do bem que pode se espalhar pelo mundo. E no fim, somente o amor, a gentileza, a caridade liberta o espírito. Não é o dinheiro, mas é o amor que faz a vida valer a pena. Me conta aqui, você já tinha percebido esse livro, essa história com tanta profundidade? Você já tinha cultivado todas essas ideias quando teve contato com o filme ou com o livro? Se você adora livros clássicos, então me segue aqui para mais vídeos desse projeto, que é o projeto Leia Clássicos, porque quanto mais as ovelhas leem, mais negras elas ficam.